Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 6. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Em tudo somos imperfeitos, em nada perfeitos. Se estamos aqui nesta noite é por causa da graça, é por causa da misericórdia de Deus que nos aprove esta oportunidade. Se estamos aqui, toda a gratidão, toda a exaltação e toda a glorificação seja dada ao nome do Senhor Jesus. Agradeço também ao nosso pastor presidente, pastor Levi, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Pastor Jurandir, que Deus possa lhe abençoar por esta rica oportunidade, pela confiança no nosso ministério, para estarmos nesta noite pregando a palavra. Gratidão ao pastor Joel, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família. Que Deus também possa abençoar o meu pastor local, pastor Roberto Cardoso, que nos indicou, nos confiou a esta oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, toda a sua família, no nome de Jesus. Que Deus também abençoe a minha esposa Luana e minha filha Lorena, que nos acompanha nesta rica oportunidade. Sem mais delongas, Levíticos capítulo de número 6, eu quero ler apenas o versículo de número 12 e versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Nos diz o texto: o fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Ou, numa tradução mais conhecida, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E você diz amém. Tome seu assento no nome de Jesus. Eu quero pedir alguns minutos da sua atenção para que eu possa ministrar a palavra que Deus falou comigo a respeito deste texto. O livro de Levítico é um livro muito conhecido e ele se encontra no primeiro grande bloco de livro do Antigo Testamento, conhecido como Pentateuco. A palavra Levítico, ela faz referência aos levitas da tribo de Arão, que são os primeiros sacerdotes judaicos. Sobre o conteúdo deste livro, o livro de Levítico, quando paramos para analisar o seu conteúdo, podemos encontrar instruções sobre os comportamentos dos sacerdotes e também instruções para aqueles que iriam trabalhar dentro do tabernáculo. A palavra tabernáculo possui 3 significados: habitação, residência e morada. O tabernáculo é um santuário portátil, é a morada terrestre de Deus. É Deus quem dá a planta da construção para Moisés, a partir de Êxodo capítulo 25. É Deus quem dá a planta da construção para Moisés. Se nós entrássemos dentro do tabernáculo nos dias atuais, sabemos que este tabernáculo é dividido em 3 partes. A primeira parte é o pátio exterior, a segunda é o lugar santo e a terceira é o lugar santo dos santos. Se nós acessássemos nos dias atuais, passaríamos pela porta principal que dá acesso ao pátio exterior, daríamos de frente com o altar de bronze, conhecido como altar de cobre, o altar do holocausto, que era onde era realizado os rituais em sacrifícios de animais para expiação de pecado. Após este altar, daríamos de frente com uma pia de cobre, também conhecida como pia de bronze. É armazenado água para que o sacerdote
pudesse lavar as suas mãos e também lavar os seus pés. Após isso, daríamos acesso ao lugar santo, aonde temos acesso a 3 móveis: uma mesa, um candelabro e o altar do incenso. À direita, a mesa, que contém 12 pães, simbolizando cada tribo de Israel. À esquerda, um candelabro com 7 hastes, cada hastes uma lâmpada, totalizando-se assim 7 lâmpadas. O combustível do candelabro é o azeite de oliva puro. Era acendido para dar luz para o sacerdote que estaria trabalhando dentro do lugar santo. Adiante teríamos acesso ao altar do incenso. Todas as manhãs o sacerdote queimava incenso no altar. Atrás do altar do incenso daríamos acesso, após uma cortina que faz divisão, ao lugar santo do santo, ao lugar santíssimo, aonde possui uma arca conhecida por 3 nomes: a arca da aliança, a arca do concerto e a arca do testemunho. Observe que o tabernáculo é feito como uma habitação terrestre de Deus, e o altar e a arca da aliança, melhor dizendo, é o simbolismo máximo da presença de Deus no Antigo Testamento. Só que nesta noite eu quero pregar para a amada igreja lições do altar do holocausto, baseado em Levítico capítulo de número 6. Observe que é Deus quem dá a planta da construção para Moisés deste altar. Deus fala para Moisés a partir de Êxodo capítulo 27, para que viesse construir este altar, para que viesse sacrificar animais para expiação de pecado. Deus fala para Moisés: construa o altar com madeira de acácia, recobre o altar com bronze. Observe que Deus fala para Moisés que este altar deveria ter um formato quadrado, 2,5 metros em cada largura aproximadamente, 1,30 m de altura, em cada ponta um chifre recoberto com bronze, em 2 laterais argolas para fixação de uma haste, aonde serviria de locomoção deste altar. Observe que este altar ele tem 2 materiais simbólicos aqui, que eu posso trazer para a amada igreja. O primeiro material que se usa é a madeira de acácia. Ele simboliza a humanidade de Cristo. O segundo material é o bronze. Ele simboliza a justiça de Deus. Observe que este altar é conhecido também como o Calvário, porque Cristo ainda não havia morto, Cristo ainda não havia ressuscitado ao 3º dia, Cristo ainda não havia sido crucificado. Então era preciso que trazido um animal até o altar, para que o pecador tivesse o seu pecado perdoado através da morte deste animal. Então este altar é conhecido como o Calvário do Antigo Testamento, porque ali os pecados eram perdoados, porque ali os pecados eram remidos. Observe o que o pecador tinha que fazer. Ele trazia-se consigo um animal perfeito, um animal saudável, um animal sem mancha, um animal em perfeito estado. Trazia para o sacerdote lhe dava um sinal, ele colocava a mão na cabeça do animal, e nesse simples gesto, era como se o pecador estivesse dizendo: ele está morrendo em meu lugar. A segunda coisa que o pecador está dizendo quando ele coloca a mão sobre a cabeça do animal, ele está dizendo: este animal é meu, e ele está morrendo em meu lugar. Isso daqui é uma transferência de culpa, porque o pecador está passando, como se ele estivesse passando, os seus pecados para o animal, para que o animal viesse morrer em seu lugar, para que o animal viesse ser sacrificado em seu lugar. Mas observe e preste atenção, e talvez você me pergunte: por que o altar do holocausto está na entrada do tabernáculo? Porque o início da caminhada de todo pecador é o perdão dos seus pecados.
Por que o altar do holocausto, ele está na entrada do tabernáculo? Porque o princípio de toda a caminhada do cristão, o princípio da caminhada de todo pecador, é a remissão dos seus pecados, é o perdão dos seus pecados. Então eu preciso dizer para alguém, para mim continuar a pregar, que independente da sua posição, independente do seu nome, da sua estatura, independente de qual cargo eclesiástico você ocupa nesse ministério, se você está de pé, é porque os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário, por causa de Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Será que você pode glorificar a Deus pelo privilégio da salvação e pelo perdão dos seus pecados? Mas nesta noite eu quero pregar, amada igreja, sobre lições do altar do holocausto. Quando eu olho para este altar em Levítico capítulo de número 6, a primeira lição que temos é a constância do fogo, porque o texto nos diz que o altar pegava fogo. Mas observe uma coisa, e eu quero aqui pautar uma ideia. E essa ideia, ela não é fruto da minha imaginação, ela não é fruto da imaginação de alguém, é uma verdade. O fogo pega no altar, e o texto bíblico nos diz que a ordem de Deus para a tribo de Arão é essa: o fogo do altar não pode se apagar, ele deve pegar fogo a noite toda, mas pela manhã o sacerdote tem que levar lenha até o altar, para que o altar continuasse pegando fogo. Para você entender essa mensagem, preciso explicar. Observe que o altar está pegando fogo não é por causa da presença de Deus, o altar está pegando fogo por causa da tarefa do sacerdote. Eu preciso explicar para você não mal me compreender. O fogo está pegando no altar não é por causa da presença de Deus, o Deus está ali presente, Deus está envolvendo o altar, mas o altar está pegando fogo por causa da tarefa do sacerdote. Então observe, para que o altar venha pegar fogo, não basta a presença de Deus, basta uma tarefa do sacerdote. Ele tem que se levantar pela manhã, tem que pegar lenha e tem que levar até o altar. Pregador, qual que é a lição de tudo isso? O altar do cristão tem que ser um fogo constante, porque nesta noite Deus me deu uma palavra, eu preciso pregar para alguém. Deus não levantou o altar apenas para pegar fogo de noite, Deus também levantou o altar para pegar fogo de dia. Alguém entendeu? Eu vou repetir. Deus levantou o altar não só para pegar fogo de noite, Deus também levantou o altar para pegar fogo de dia. Pregador, explica, porque tem gente que pega fogo no culto à noite, mas de dia o fogo apaga. Tem gente que dá glória à noite, mas de dia não glorifica mais. Tem gente que à noite está crente, mas de dia não é mais. Mas nesta noite eu vim pregar para alguém que é crente à noite, é crente de dia, é crente à tarde, é crente na manhã. Eu não sei se você está entendendo essa palavra. Deus nesta noite levantou altares aqui nesta noite, e eu quero acreditar que não é somente na noite de quinta-feira, mas amanhã, na sexta de manhã, o altar vai estar pegando fogo, por causa da presença do Espírito Santo. Eu sinto uma graça de Deus que envolve este altar. Será que você pode levantar uma das suas mãos ao céu? Eu estou pregando para altares nesta noite, e a ordem de Deus é essa: o fogo do altar tem que ser constante, tem que levar a lenha até o altar. Eu preciso explicar para alguém nesta noite, é a sua responsabilidade que o fogo do altar venha a se manter aceso. Ou seja, quando nós falamos de uma casa, quando nós falamos de uma família, é o papel do pai, é o papel da mãe, para que a casa venha a ficar de pé. Quando nós falamos da igreja, é papel que todos os membros tragam a lenha até o altar, para que a igreja venha a permanecer de portas abertas. Você não lembra de 2 Reis capítulo de número 6? Olharam para Eliseu e disseram: esta
esta casa está pequena, vamos até o Jordão e vamos buscar madeira para aumentar a casa, vamos buscar a madeira para aumentar a congregação. Ou seja, é o teu papel trazer a lenha até o altar, é o teu papel. Alguém está entendendo? É o teu papel pegar a lenha e trazer até o altar. Isso daqui se chama constância. Mas eu tenho um recado para alguém: o diabo não pode parar um crente que é constante na presença de Deus. Observe qual que é o conselho do apóstolo Paulo em 1 Coríntios: sede firmes e constantes. Este é o conselho do apóstolo Paulo. Mas quando se fala da vida cristã, o que é que eu faço para ter lenha? O que é que eu faço para colocar fogo no altar? É o crente que dobra o joelho. Eu não sei se você vai entender. Todas as vezes que eu dobro o meu joelho, é o crente colocando a lenha sobre o altar. Todas as vezes que o crente abre a Bíblia, é o crente colocando a lenha sobre o altar. Todas as vezes que o crente ora pela manhã, é o crente colocando a lenha sobre o altar. Eu vou repetir que eu estou sentindo graça nesta mensagem. Todas as vezes que você jejua, é o crente colocando lenha sobre o altar. Só que nesta noite eu vim trazer uma notícia para o diabo: ele não vai derrubar o altar da sua casa, ele não vai derrubar o altar da sua família. Eu estou sentindo graça para pregar. Eu vou profetizar para a sua casa. Levante as tuas mãos para o céu. Eu estou sentindo uma graça do meu amigo Espírito Santo que envolve esta casa, e Deus está me dando a ordem para pregar e dizer para alguém: o altar da sua casa não vai ser derrubado, o altar da tua família não vai ser derrubado. Nesta noite eu convido os pentecostais a colocar lenha sobre o altar. O diabo não colocará água sobre este altar. O fogo da igreja não pode se apagar. É constância. Eu quero pregar aqui lições do altar do holocausto. A primeira lição que eu quero fixar nesta noite é: o crente deve ser um crente constante. O crente, ele deve ser um crente constante em oração. Ele deve ser um crente constante em leitura bíblica. Ele deve ser um crente constante em jejum e em consagração. Isso daqui se chama constância. Deus não chama ninguém para ser fogo de palha. Deus chama alguém para que o fogo venha pegar no altar de forma perpétua. Será que você não entendeu que tu és a sarça acesa no deserto que pega fogo, mas que ela não se apaga? Eu vou abrir um parênteses aqui para ver se você pega. Êxodo capítulo 3, Moisés está passando do lado da sarça. O costume da sarça é simples, é um espinheiro, é uma plantação muito, mas muito delicada. Ela está seca no meio do deserto. Quando ela começa a pegar fogo, é para que logo ela venha se apagar e venha evaporar, venha virar fumaça, venha virar cinza. Só que Moisés está passando do lado da sarça, e Moisés percebeu uma coisa: está pegando fogo, mas não está sendo consumido pela chama. Está pegando fogo, mas ainda não se destruiu. Está pegando fogo e ainda não passou. Está pegando fogo e ainda não acabou. Deus está mandando eu contextualizar, e eu vou pregar. Sabe, o fogo é a luta, é a prova, é aquilo que você passa todo dia, e tem alguém olhando e dizendo: já era para estar morto, já era para estar desviado, já era para ter desistido. E Deus está dizendo: deixa o fogo pegar, porque fogo de Deus não mata, fogo de Deus preserva. Alguém levantou a mão e eu vou profetizar. Eu vou repetir isso aqui. Eu sinto graça para pregar nesta noite. O fogo de Deus na tua vida não veio para te acabar, não veio para te matar, não veio para te consumir. Deus está dizendo: quanto mais
o fogo pega, mais você está de pé. Quanto mais o fogo pega, mais a tua casa está de pé. Quanto mais o fogo pega, eu vou dar lugar aqui, porque eu sinto a presença de Deus nesta noite. Eu não quero te emocionar, quem me conhece sabe, eu não tenho esse costume de pega na mão do irmão, nada contra, mas pega na mão de quem está do seu lado. Seja profeta agora, seja profetiza agora, e diga para ela: sabe por que você ainda não morreu? Porque o fogo é de Deus. Sabe por que ainda não passou? Porque o fogo ainda é de Deus. Sabe por que a tua família ainda está de pé? É porque o fogo é de Deus. Você não entendeu? Há um fogo que arde na tua vida, e o diabo não pode parar quem tem a chama acesa no altar. Eu estou pregando para crente de oração nesta noite. O diabo não pode contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida. Eu vou profetizar para quem crê: vai cair demônio, vai cair principado, vai cair potestade, vai cair, vai sair de lá. Levante as duas mãos para o céu nesta noite. Eu estou sentindo, me ajuda na comunhão, me ajuda no glória, me ajuda no aleluia, porque eu vim profetizar. Enquanto você coloca lenha no altar na quinta da palavra, Deus visita a tua casa, Deus visita a tua família, Deus está visitando o seu lar nesta noite. Há um varão do renovo que passa no meio desta casa. Será que você pode fechar os teus olhos por 10 segundos e verbalizar uma adoração a Deus? Será que você pode fechar os teus olhos por 10 segundos e verbalizar uma adoração a Deus e agradecer a Deus? O fogo está pegando, eu posso não aguentar mais a dor, a luta, a depressão, eu não aguento mais a rebelião, mas você está de pé nesta noite de quinta-feira. Há um fogo de Deus nesta igreja nesta noite. Eu estou sentindo, eu quero pregar, mas o culto é dele, e se ele quiser parar o culto para descer sobre a casa, ele para, e se ele quiser, ele renova a sua igreja nesta noite com graça e com a sua misericórdia. Eu preciso encaminhar para o encerramento. Primeira lição é esta: constância. O crente deve ser um crente constante em todas as áreas. Segundo, após ele se levantar pela madrugada, após agora ele se levantar de manhã, ele coloca lenha. Antes de colocar lenha, ele remove a cinza, porque cinza atrapalha que o fogo venha continuar pegando fogo. A cinza sobre o altar é como água sobre o fogo. Aonde tem cinza não tem fogo. Aonde tem acúmulo de sujeira não tem como Deus descer e derramar a sua graça de fogo. A primeira coisa que tem que se fazer o sacerdote pela manhã não é se emocionar colocando lenha sobre o altar. Antes de colocar lenha, a Bíblia me dá alguns instrumentos em que ele usa uma pá, ele usa uma espátula, ele vai se inclinar para dentro do altar, ele vai começar a acumular sujeira, e vai colocar a poeira, vai começar a colocar a cinza para o lado de fora. Pregador explica, porque o fogo não pega em altar sujo, o fogo não se mantém aceso em altar desconcertado. Deus está no negócio, e a palavra foi essa: o fogo não pode apagar, tem que colocar lenha. Mas antes de colocar lenha, a ordem de Deus é essa: remove a cinza para fora e coloca a lenha para dentro. Eu estou sentindo graça. Remove a cinza
cinza para fora e coloca a lenha para dentro. Só que eu vou abrir um parênteses aqui, você já dá glória. Ele vai tirar a cinza para fora, mas ele também tem uma espátula. Por que, pregador? Porque na quina do altar, do lado de dentro, tem gordura escondida. Porque para dentro do altar, nos cantos escondidos, tem sujeira acumulada, que muitas das vezes uma varredura superficial não tira. Então o que ele faz? Aquilo que não saiu de forma superficial, ele pega uma espátula, se inclina para o lado de dentro, começa a olhar as quinas do altar e começa a passar a espátula. Porque o propósito de Deus é renovar o homem, é renovar o pecador, para que ele venha a ser na estatura de varão perfeito, para que o fogo de Deus venha a pegar no altar, para que não venha a ter sujeira escondida. Pregador, explica. A gordura escondida na quina do altar, eu apelido nesta noite de pecado de estimação. Eu quero apelidar nesta noite a gordura escondida sobre a quina do altar de pecado de estimação, porque todo mundo olha por cima e ele vê cinza, ele vê aquela sujeira prateada, e quando tira, alguém fala: tá bom, mas Deus está dizendo: cava mais fundo com a espátula, para que o fogo da minha graça e o fogo do meu poder venha queimar sobre este altar. Só que nesta noite eu não vim pregar para altares desconcertados, eu vim pregar para altares consertados nesta noite. Mas se porventura tem gordura no canto do altar, Deus desce com uma espátula nesta noite e ele começa a remover esta sujeira escondida, para que o fogo venha continuar pegando fogo sobre o altar. Vocês estão comigo nesta noite? Eu estou sentindo a graça do meu amigo Espírito Santo para pregar. Deus vai tirar aquilo que vai ser necessário tirar, aquilo que é para ficar vai ficar, mas nada vai atrapalhar que o fogo de Deus venha a ser aceso sobre o altar nesta noite. Nada pode parar o fogo de Deus sobre o altar. Remoção de sujeira. Primeira coisa, constância. Segunda coisa, o altar tem que estar limpo. Cada um tem a responsabilidade com o seu altar. Quem tira a sujeira não é Deus. O próprio homem reconhece o seu problema, o seu pecado, e chega a Deus dizendo: me perdoa pelos meus pecados. Isso aqui é estar nu perante a cruz do Calvário. É Ele quem perdoa, mas sou eu quem levo a Ele os meus pecados, sou eu quem levo a Ele os meus erros, as minhas transgressões. E para finalizar, observe, versículo de número 11 nos diz que após o trabalho de remoção de poeira, ele vai despir as suas vestes de linho fino. Ele vai colocar novamente as suas vestes agora limpas, novas, sem poeiras, sem sujeiras, porque o trabalho cotidiano, o trabalho contínuo faz com que acumule sujeira nas minhas vestes. Porque o trabalho cotidiano, o trabalho do dia a dia, faz com que se junta poeira, faz com que se junte pecado, faz com que se junte transgressões sobre a minha veste. E a ordem de Deus é essa. Versículo de número 11, acompanhe comigo. E ele se despirá suas vestes e colocará outras vestes. Observe que antes dele colocar lenha sobre o altar, a ordem de Deus para ele, no versículo de número 10 é essa: o sacerdote vestirá a sua veste de linho fino. O linho fino aqui é uma simbologia de santidade, de pureza. Após ele fazer o trabalho de limpeza do altar, a cinza pode que meio que sujar as suas vestes. Então a ordem de Deus é essa: após o trabalho, troca as vestes para vestes novas. Será que você não entendeu? E eu vou contextualizar para os nossos dias atuais. No trabalho do dia a dia, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, talvez as nossas vestes se sujem, mas chega num período do dia que eu tenho
tenho que me ajoelhar e pedir perdão pelos meus pecados. Pregador, o que é isso? É eu removendo a veste suja, e é Deus me dando vestes novas. Alguém entendeu isso daqui? É eu tirando vestes sujas, e é Deus me dando vestes novas. É Deus me dando, porque Deus não chamou ninguém para andar com veste suja. Deus te chamou para andar com vestes limpas na sua presença. Agora observe uma coisa: após a cinza ser removida, após a lenha ser colocada sobre o altar, após a veste ser trocada, versículo de número 13, agora não tem mais nada que atrapalhe o altar de pegar fogo. E nos diz o texto: o fogo deverá sempre queimar sobre o altar. O fogo deve sempre queimar sobre o altar. Não tem mais nada para impedir que o fogo venha continuar aceso. E nesta noite eu vim pregar e profetizar para a sua casa, para a sua família. Há um fogo de Deus nesta noite que desce nesta quinta-feira. Eu já vou encerrar, eu já vou entregar o microfone, só que eu preciso dizer isso para alguém nesta noite. Deus está visitando a sua casa, Deus está visitando a sua família, Deus está visitando o seu lar nesta noite. O diabo não apagará a presença de Deus, o diabo não removerá o fogo do céu nesta noite. Será que você pode levantar as duas mãos ao céu, agradecer a Deus por esta palavra? Se você está de pé, é porque tem fogo. Se você está vivo, é porque tem fogo. Se você está de pé, é porque tem fogo. Aonde tem fogo de Deus nessa noite? Para que eu possa ver, para que Deus possa ver. Nesta noite há fogos de Deus aqui, mas eu preciso pregar para crente também que veio com o fogo meio apagado, com o fogo meio cansado, que veio dizendo: hoje é a última quinta-feira dentro daquela igreja, porque o diabo levantou na segunda, o diabo levantou na terça, o diabo levantou na quarta, na quinta da palavra você liberou o decreto dizendo: eu não vou mais, eu não quero mais, eu vou entregar o cargo para o pastor. E Deus está dizendo: o fogo é meu, o altar é meu, você ainda continua sendo meu. Você não pode abandonar a missão que Deus te entregou. Nesta noite Deus se acende fogos nos altares nesta noite. Mas eu preciso dar um recado para você que veio cansado nesta noite. Deus não desamparará o seu altar, Deus não deixará o seu altar para trás. Deus não desistiu da sua chamada, Deus não desistiu da sua vocação. E para isso Deus lhe dará capacidade e força para remover a cinza e colocar a lenha de volta sobre o altar. Deus está dando força para crente nesta noite dizer: aquela igreja eu não posso abandonar, aquele cargo eu não posso deixar para trás, aquilo que está incumbido na minha responsabilidade eu não vou deixar para trás. Se precisa de lenha, ora. Se precisa de fogo, Deus está olhando para baixo e está dizendo: aonde tiver altar com disposição, eu derramo nesta quinta-feira da palavra. Eu derramo nesta noite de quinta-feira da palavra. Eu quero convidar todos os irmãos a se colocarem de pé, com a permissão do pastor Jurandir.